Olá, meus nobres inscritos, amigos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Aqui é Rodrigo e hoje nós continuaremos o nosso incrível podcast trazendo para vocês a história sobre a linhagem do Santo Graal, a verdadeira história do casamento de Maria Madalena e Jesus Cristo, sobre a ótica de historiadores, pesquisadores, genealogistas, arqueólogos, todo um trabalho científico trazendo a vocês toda a verdade literária sobre o que realmente está por detrás desse tão requisitado assunto. Sentem-se e acomodem-se, porque a história irá começar. A tarefa de ministrar para os peregrinos era, na verdade, realizada pelos hospitalários de São João de Jerusalém. Já os Cavaleiros Templários eram um grupo muito seleto e uma unidade especial. Eles tinham feito um juramento especial de obediência. Não ao rei ou ao seu líder, mas ao abade cisterciense, que seria São Bernardo de Clairvaux, que foi morto em 1153, que tinha ligações com o conde de Champagne. Na verdade, foi uma terra doada pelo conde que Bernardo construiu o mosteiro cisterciense de Clairvaux em 1115. Foi São Bernardo quem revitalizou a igreja celta da Escócia e reconstruiu o Mosteiro da Colômbia em Iona. Foi ele também quem, a partir de 1128, traduziu pela primeira vez a geometria sagrada dos pedreiros do rei Salomão e pregou a Segunda Cruzada em Vézelay para o rei Luís VII, em uma congregação de 100 mil. Em Vézelay ficava a grande Basílica da Santa Maria Madalena e o juramento dos Cavaleiros Templários a São Bernardo exigia a obediência de Betânia, o castelo de Maria, a Marta. Não há coincidência no fato de a obra de Chrétien de Troyes, Le Conte de Graal, que mais ou menos era do século XII, ser dedicada a Philippe de Lals, Conde de Flanders. Tampouco foi por acaso que Chrétien foi patrocinado e incentivado em sua tarefa pela Condessa Maria e a corte de Champagne. A cultura do Graal nasceu diretamente desse antigo ambiente templário e as obras Perlesvaux retratavam os cavaleiros como guardas de um grande e sagrado segredo. Parzival de Wolfram os definia como os guardiões da família do Graal. Embaixo e à grande profundidade do Templo de Jerusalém se encontrava o grande complexo do estábulo do rei Salomão, que permanecera selado e intacto desde os tempos bíblicos. O enorme abrigo subterrâneo foi descrito por um cruzado como um estábulo de magnífica capacidade tão grande que podia abrigar mais de 2.000 cavalos. Abrir esse gigantesco repositório era a missão secreta original dos Cavaleiros Templários, pois São Bernardo sabia que ele continha a riqueza de Jerusalém do Antigo Testamento, incluindo a Arca da Aliança, que por sua vez continha o maior de todos os tesouros, que seriam as Tábuas do Testemunho. Podemos nos perguntar por que essas relíquias da época de Moisés se tornaram objeto de uma missão tão bem guardada, chefiada por um abade cisterciense e pela flor da nobreza flamenga. Os escritos de hoje, aprovados pela Igreja, dizem que as tábuas de Moisés continham os 10 mandamentos gravados em pedra pelo próprio Deus. Entretanto, a substância desses bem conhecidos decretos de disciplina moral dificilmente constituíra um segredo. Na verdade, as tábuas procuradas pelos cavaleiros eram particularmente importantes, pois traziam muito mais do que os conhecidos mandamentos. Inscritas nelas vinham também as tábuas do testemunho, a equação cósmica, a divina lei do número, medida e peso. A arte mística de ler as inscrições foi obtida pelo sistema críptico da Cabala. Os 10 mandamentos eram outra coisa. Eram os preceitos que Deus entregou primeiramente a Moisés e ao povo no Monte Sinai, acompanhados por uma série de instruções verbais. E Deus disse a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Há 3 itens separados aqui: tábuas de pedra, uma lei, mandamentos. Deus disse ainda: e porás no arco do testemunho que eu te darei. Mais adiante,
deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra. As tábuas originais foram quebradas por Moisés quando ele as jogou no chão. Depois Deus disse a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu as escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebrastes. Subsequentemente, Deus reiterou verbalmente os mandamentos e disse a Moisés: escreve essas palavras. E Moisés escreveu nas tábuas as 2 palavras da aliança, as 10 palavras. Havia uma clara distinção entre as tábuas do testemunho, que foi escritas por Deus, e as dos 10 testamentos, que foi separadamente escritos por Moisés. Durante os séculos, a Igreja deu a entender que a aliança dos 10 mandamentos era a parte importante do conjunto, em consequência do que verdadeiramente importantes, tábuas do testemunho foram estrategicamente ignoradas. Seguindo, como visto no Êxodo 25, instruções precisas para a construção da arca são dadas em grandes detalhes, de modo semelhante. Os métodos para seu transporte também são especificados, além de especificações para roupas e calçados a serem usados pelos portadores e observadores. O desenho e os materiais para o tabernáculo, local onde a arca seria guardada, também são minuciosamente descritos, como na composição do altar interior. Como se tudo isso não bastasse, continua narrando como se as instruções foram dadas e seguidas à risca, repetindo tudo, detalhe por detalhe. Não havia espaço para erros, nem qualquer desvio das instruções passadas. Todo o trabalho de construção foi confiado a Bezalel, que seria o filho de Uri ben-Hur, de Judá. Construída exatamente de acordo com as descrições no Antigo Testamento, a arca se mostra não só como um cofre muito bem elaborado, mas também como um condensador elétrico construído de maneira resinosa e forrado duplamente por dentro e por fora com ouro. Os fatos já foram afirmados muitas vezes tanto por cientistas como por teólogos. As placas individuais carregadas positiva e negativamente podem produzir várias centenas de volts, suficientemente para matar um homem. Uzá sentiu isso na própria pele quando tocou na arca, e isso é visto em Samuel e em Crônicas. Além disso, a arca também aparece, ou parece ser um eficiente transmissor de sons, por meio do qual Moisés teria se comunicado com Deus, como visto em Êxodo. Os 10 mandamentos foram e são escritos, mencionados, discutidos e ensinados. Nunca foram segredo para ninguém diretamente das tábuas do testemunho. Essas preciosas tábuas ou tabulações foram colocadas na arca autoprotetora para serem guardadas pelos levitas. Após o dramático transporte através da Jordânia e da Palestina, ela foi levada para Sião e para Davi. Seu filho, o rei Salomão, mandou o mestre pedreiro Hiram Abif construir o templo e a arca foi posta no Santo dos Santos. O acesso era proibido, exceto para inspeção ritual pelo sumo sacerdote, uma vez por ano. Exceto por algumas breves referências, essa é a última informação que a Bíblia dá a respeito da Arca da Aliança. Alguns boatos surgem que sugerem que ela foi levada para a Etiópia, mas, como visto em Apocalipse, há uma indicação de que ela permaneceu no Templo do Céu. Sem dúvida, a arca e as tábuas eram as posses mais valiosas de Jerusalém, mas quando Nabucodonosor da Babilônia destruiu o templo, isso por volta de 586 a.C., nenhuma delas apareceu na lista dos itens pilhados. Naquela época, o sumo sacerdote de Jerusalém era Ilquias, cujo filho era Jeremias, o profeta, como visto em Jeremias mesmo. Também o capitão da guarda do templo. Antes da evasão de Nabucodonosor, Ilquias instruiu Jeremias a ordenar a seus homens que escondessem os tesouros do templo nos estábulos subterrâneos, incluindo a Arca da Aliança. A ordem foi cumprida e obviamente a guarda formou uma ordem de elite do templo para reter o registro dos guardados sagrados. Assim, quando São Bernardo e de Paz
estabeleceram sua ordem mais de 1500 anos depois, seus cavaleiros nomeados sabiam precisamente o que estavam procurando e onde. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado deste incrível capítulo. Realmente, nós teremos uma saga histórica desvendando todo o passado e trazendo elucidações sobre todas as dúvidas que nós temos sobre o que realmente aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse conhecimento para que muitas pessoas tenham acesso a tamanho aprendizado. E, como eu sempre digo a todos, bons sustos a todos nós.